Olá! Estamos novamente no nosso podcast Shine. Eu, Suzy Camacho, e a querida Adriana Takamura. Oi, Suzy! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Hoje, com muito mais brilho para vocês. Mais um convidado interessantíssimo, com histórias fantásticas que nós já estávamos conversando aqui nos bastidores, né, Suzy? Às vezes você não fica com aquela vontade de sair e falar, chega, agora eu quero trabalhar por conta, agora eu quero ser independente, ser freelancer. Então, assista o nosso podcast, porque nós estamos aqui com ele, que fez artes plásticas, comunicação, ele é ótimo, ele é um designer, né? Tape designer. Você sabe o que é tape designer? Você vai saber hoje. Agora. E ele está aqui também, porque ele tem um podcast fantástico que fala sobre freelancer. Nós temos o prazer de receber o nosso querido Lucas Gini! Obrigado. Seja bem-vindo! Obrigado. Nossa, bonita apresentação. Tô me sentindo até... Mas você merece, não é? Ai, fiquei tão contente de trazê-lo, porque quantas vezes a gente pensa nisso mesmo, né? Eu tô cansado, eu quero ter os meus horários, eu quero fazer as coisas que eu gosto, não é? Mas, para tudo isso, precisa haver um preparo. Como é que é isso? Fala pra gente como é que se trabalha esse planejamento de ser freelancer. Legal. A gente até estava conversando sobre vários aspectos disso aqui agora há pouco, né? Antes de começar a gravar. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas vêm me perguntar é que não dá pra virar freelancer sem antes ter tido um emprego fixo, assim. Não é que não dá, né? Até tem gente que dá, mas eu acho que é um adianto muito grande você ter trabalhado em escritório ou em empresa. Porque se você não conhecer ninguém na área, não tem de onde vir trabalho, né? Perfeito. Se você não trabalhar com outras pessoas e as pessoas gostarem de você pessoalmente até e confiarem no seu trabalho, na sua entrega, da onde vai vir? Como que você vai construir um nome, assim? 98% das pessoas com quem eu converso, a principal fonte de trabalho é networking. É isso mesmo, né? Então, A indicação é tudo, né? Hoje em dia, lógico, o preparo, sem dúvida, mas a indicação, ela te dá um aval de que a pessoa tem competência. É por isso que é necessário isso que você falou, né? Sim. Ter a prévia, né? Trabalhar antes. Como é que começou a sua vida nessa sua... Aliás, o que é que você faz hoje? Conta pra gente. É complexo, né? Como eu falei, até a tradução é difícil, assim. Hoje em dia eu sou type designer, ou seja, eu sou um designer focado em tipografia. Eu desenho letras, basicamente, faço fontes tipográficas. E até a questão da tradução é difícil porque em português, designer de fontes, parece que eu vou projetar fonte de água numa praça e não é exatamente isso que eu faço. É verdade. Ó, gente, uma correção, eu falar tape é porque eu tô acostumada com videotape. Daquela Desculpe, época, né? viu? Olha, não, para com isso. É tap designer, né? Mas fica tranquilo. Meu Deus do céu. É por isso que é difícil, né? Porque tem que falar uma palavra que não é muito do contexto. Sim, do mas, meu enfim. contexto era tape. E aí, hoje em dia, eu trabalho numa empresa que desenha tipografias para outras empresas por encomenda e também para ser vendidas no varejo como um produto digital aí para projetos de design variados. Para marcas, para revistas, livros. Então, é um trabalho bem específico e aí, até como eu comentei um pouquinho antes também, eu fiquei muitos anos tentando cavar esse espaço aí, porque é um mercado pequeno. E eu fui me especializando mais e mais, assim. Eu vim da publicidade, aí fui pro design gráfico, aí pro type design, que ainda é menor, e vai afunilando. Como você acha que você foi chegar nessa área? Vem lá de trás da sua infância, a área artística que você queria? Como é que você acha que você chegou nisso? Me conta. Eu acho que a questão visual, artística sempre foi forte pra mim, assim. Minha família sempre foi de museus e eu sou até hoje essa pessoa, o nerdinho que fica horas e horas olhando as coisas e tal. Sempre gostei de história da arte, de ler sobre isso e tal. Então essa questão visual acho que já sempre foi muito forte. Foi incentivado então, né? Também. Desde criança. Também. Tem alguém sim. na família também com esse dom artístico? Olha, minha mãe, ela não trabalha profissionalmente com arte, Sim. mas ela se formou designer de interiores depois de mais velha, então também tá nessa área. Com certeza. E minha mãe, ela consegue meio que fazer de tudo, assim. Ela tá estudando aquarela agora e tá indo super bem. Olha. Já fez mosaico e óleo e tudo quanto é coisa. Aí. Ela
DNA. costura. Sim, é um lado artístico mesmo. Tem o tem a artista. mão ali pra... E você desenhava em criança, assim? Desenhava. Gostava muito? Sim, sempre adorei. E eu acho que tem uma fase, eu tive uma fase, eu já conversei com bastante gente que teve também, que vai travando porque a gente começa a conviver com muitas coisas de um alto nível, e principalmente com realismo, por exemplo, e você vai começando a achar que o que você faz é ruim, é feio, e aí você para de fazer, né? Olha. E até eu me reencontrei um pouco na literatura infantil exatamente porque criança não tem esse julgamento, não tá perfeito esse nariz. Tipo assim, você vai contar a história e às vezes pode ser com um bonequinho de palito e tá tudo bem, assim. E aí eu consegui enxergar uma liberdade nesse contexto de não ter que fazer o realismo, não ter que estudar a super anatomia, que são coisas que eu acho relevantes. Sim. E tem gente que ama, eu não amo. Sim. E aí tem um outro caminho de desenho e tal, sabe? Mas eu fiquei muitos anos travadíssimo, assim, sem desenhar. E por você mesmo ou que você teve muita crítica? Por mim mesmo, Por assim. você mesmo. Acho que eu é muito internalizei autocrítica, algumas né? críticas e reforcei elas mais ainda dentro de mim, sabe? Como é que você destravou? Eu acho que foi convivendo com pessoas que não estavam tão críticas consigo mesmas e ampliando esse repertório mesmo de manifestações visuais, sabe? Acho que, por exemplo, eu fico muito feliz quando aparece uma animação no cinema que não é da Pixar, embora eu adore a Pixar. Sim, claro. Mas porque tem outra coisa, sabe? Sim, exatamente. Tem até um filme brasileiro, O Menino e o Mundo, não sei se vocês viram, Não que vi. é totalmente desenhado no papel e fotografado, stop motion. Então, assim, outras técnicas e outras linguagens vão relaxando um pouco que não tem um caminho só. Exato. Bem Com isso. certeza. E até acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando de não ter um caminho só profissionalmente, de tipo de trabalho. E, enfim, isso me deu uma apaziguada nos humores e aí eu voltei a começar a desenhar. E também estudei com outras pessoas que deram essa dica também, né? E, cara, se você não gosta, não faça. Sim. Isso é uma coisa que com o trabalho também pesa muito, né? Pra freelancer tentando construir a carreira, assim, se você faz trabalho que você não gosta, as pessoas vão te pedir aquilo, que é aquilo que você está mostrando. Portfólio, né? Se você mostrar coisa que você não gostou de fazer no portfólio, você vai continuar fazendo. Exatamente. Porque vão ver que você sabe fazer aquilo e vão te pagar pra fazer aquilo. E você tá mostrando o portfólio como um cartão de visita, né? Sim. Então é como se você fizesse aquilo bem. Exatamente. Então você vai E às vezes continuar faz fazendo. mesmo, mas não gosta, né? Tipo, às vezes tem competência pra fazer, mas não tem nenhum prazer, não tem nenhuma vontade de ter um futuro naquilo. Isso acontece bastante até com as pessoas que eu converso no podcast, de ter uma fase de, mesmo dentro de uma área, dentro do design gráfico, por exemplo. Putz, eu faço revista porque é o que me dá dinheiro hoje, porque eu construí minha carreira nisso, mas o que eu gosto mesmo é de fazer livro. E por mais que sejam coisas correlatas ali, é texto e é diagramação e tal, são mercados diferentes. Completamente. Aí a pessoa às vezes tem que ganhar dinheiro fazendo uma coisa e fazer a outra sem ganhar nada pra fazer o portfólio pra um dia ser chamada pra fazer aquilo. É um investimento, né? Que a pessoa tem que fazer. De tempo, de estudo e trabalho que não vai ser remunerado por um tempo pra tentar chegar no remunerado depois, né? Então, Com certeza. tem vários degraus aí. Exatamente. E essa paciência e insistência nas coisas, né? Super. Porque, principalmente assim, as pessoas mais jovens, às vezes querem um retorno imediato, querem já trabalhar na área que amam. Olha, seria maravilhoso, mas muitas vezes a oportunidade vem de outros trabalhos. Como foi com você? Você começou trabalhando já na área que você queria? Não, na verdade, eu comecei a estudar publicidade, né? Sim. Na verdade, eu terminei o curso, mas eu entrei com 17 anos na faculdade, Nossa. saindo ali do colegial, né? Emendando uma coisa na outra. E eu percebo hoje até que o meu repertório de profissão legal era essa. Assim, meu pai é publicitário. Olha. Ele não trabalha com a área visual, nem de criação, assim, mas eu ia com meu pai, às vezes, pro trabalho, pro escritório, quando eu era mais novo, e era um ambiente legal, e aí, nossa, tem gente desenhando. Sim. Então, aquilo era o que eu entendia como o mais legal possível, que equilibrava um pouco conseguir ganhar dinheiro, porque eu achava que não dava pra ser artista. E ganhar dinheiro. É. Ó. Não,
Os paradigmas que tem sociais. Sim, né? porque é difícil mesmo o nosso Brasil, não é? Tem um pé na realidade, né? É muito difícil, tem um monte de degraus aí para chegar nisso e construções e depende de onde você parte também, logicamente. Mas eu comecei o curso com uma ideia até de trabalhar com redação, com texto, e aí lá dentro eu vi que eu era muito mais pro visual, e aí resgatei isso que a gente tava falando aqui agora. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de artes visuais, por que eu não tento ir para esse lado? E trabalhei bastante em publicidade, trabalhei acho que uns 3 ou 4 anos, assim. Fazendo já isso ou fazendo outras coisas? Já isso. Tipo, Já isso. Não entrei imediatamente em estágio, assim, até demorei um pouco, entrei acho que no final do 2º ano da faculdade, mas consegui dentro dessa área de direção de arte. Olha. E aprendi um absurdo, trabalhei com muita gente legal, conheci muita gente, que acho que também vem aquela coisa de por onde vai vir trabalho depois se você for freela. Do networking, né? E gente de idades diferentes também, né? Pra mim foi muito importante trabalhar com gente mais velha, porque já tem uma carreira mais estabelecida, já confiando em você te puxa pra dentro. Você conviver também só com gente que tá começando fica difícil, porque tá todo mundo na mesma fase ali de tentar se colocar, né? E aí, com o tempo, eu vi que eu não tava muito... Publicidade já não era aquilo que eu tava muito feliz fazendo. E eu queria cavar um outro lugar dentro do design gráfico. Descobri o que era design gráfico, nunca tinha ouvido falar disso. E aí, fui entendendo e gostando, até que eu resolvi fazer e tive a oportunidade, o privilégio, a sorte de poder fazer uma outra faculdade. Terminei a de publicidade, fui fazer design gráfico. E trabalhar também com design gráfico. Até comentei antes que a gente estava falando, eu estava bem aberto para tudo que for design gráfico, eu acho legal, então vamos lá. E eu acabei passando em dois processos seletivos de emprego ao mesmo tempo. Olha. Um de revista e um de branding. Que é branding? Trabalhar com a marca, construção de marca, né? E aí tem as sub-áreas dentro disso, que é o planejamento da construção da marca, a identidade verbal, que é o tom de voz, de texto, como ela vai falar com as pessoas, com o público, e a parte visual, de logo, cores, tipografia, enfim. E aí eu acabei indo para essa empresa, fiquei alguns anos lá, depois troquei também, trabalhei em outros estúdios, mas me firmei mais nesse mercado de design gráfico e fiquei fazendo freela com isso bastante tempo ainda. Depois que eu saí, terminei a outra faculdade, e era estagiário, não fui efetivado no emprego que eu tava, e aí eu virei freela sem querer. Sei. Assim, meio... Não sem querer, porque eu tive a chance de optar por isso, assim, ao invés de procurar um emprego fixo, porque esses contatos me trouxeram trabalho, mas não é algo que eu tava pretendendo. Eu pretendia ficar no meu emprego, só que aí não tinha mais emprego um dia. Sim. Mas aí quando você pôde optar, que foi esse momento, né? Você podia optar em escolher um outro emprego formal, né? Ou se tornar freela. Sim. Como é que foi? Isso foi em 2017, comecinho do ano, e aí eu tava exatamente nessa dualidade, assim, será que eu vou ajeitar meu portfólio pra procurar um emprego fixo e para quais empresas eu vou, com quem eu vou falar, onde será que tem vaga, enfim, aquela coisa de procurar emprego. Ou será que eu vou ajeitar meu portfólio, mas com o objetivo de conseguir trabalhos isolados, né? Sem uma renda fixa, mas com essa oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, de trabalhar da minha casa, de ter uma flexibilidade de horário. E aí eu tava até falando pra vocês, tudo isso tem os poréns, não é tudo tão lindo assim. Mas nesse período em que eu tava pensando no que fazer, surgiram 2 trabalhos como freela. Olha. De pessoas que eu já conhecia, ex-chefe, que falaram, tô precisando de uma ajuda aqui, dá pra pagar X, o período é tal, você quer? Quero. Excelente. Com certeza. Tá vendo como a gente tem que sair sempre bem de qualquer firma? Não é verdade? Sai brigado. Se sair brigado, acabou a indicação. Acabou o relacionamento. Não é? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por mais que você não goste onde está, sempre tem que sair bem. Porque você não sabe se amanhã você vai precisar exatamente de alguém lá dentro para te indicar. Sim. Então o que você está falando é muito importante.
Por isso que o relacionamento, se relacionar bem em todas as Sair áreas é sempre muito bem. importante. Qualquer lugar que você sair, saia sempre deixando boas lembranças, porque isso vai fazer com que as pessoas amanhã te auxiliem. É isso Desculpa, sabe? Não, eu interrompi, imagina. mas eu acho que é o nosso shine. É, não momento shine. O momento shine, é onde a gente fala, olha o brilho aí, olha a oportunidade de você mudar a tua vida. Sim, é muito importante. Sozinho não tem a menor chance. Ninguém Como é que você ia conseguir, autossuficiente né? Ser um pra- freela do nada. Não, isso Né? ele já falou. Não dá pra Não ser tem. freela se você não tiver um bom relacionamento e mostrar um bom trabalho e também, não é, o jeito de lidar com as pessoas, porque tem pessoas que se tornam assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, não então. É, não, Aquela não é. situação, não existe isso mais, gente, pelo amor Ninguém de quer Deus. trabalhar com gente assim. Com gente Não é? assim, as pessoas têm que ser flexíveis, né? E esse ninguém quer trabalhar vale tanto para o trabalho fixo quanto para o freela. Claro. Né? As pessoas não querem contratar uma pessoa para equipe que seja muito difícil de lidar, Exato. mas menos ainda elas querem lidar diretamente com a pessoa, essa o pessoa. cliente, diretamente com a pessoa que não vai se relacionar bem, que não vai conversar, que não vai Isso, tá bem na reunião, exatamente. tá disposta a fazer um pouco a mais, ou, enfim, explicar muitas vezes. porque- Mudar o que fez, não é? Sim. Não sentir que isso é um fracasso, É. né? Porque às vezes a pessoa fica irritada porque ela quer fazer de um jeito e depende A demanda é outra, né? E a Então, eu pessoa acho que acha, isso não. é um pouco da romantização do freela também, olha lá. de achar que eu vou entregar só o que eu quero, só o que eu gosto. Uhum. Cara, isso é uma construção possível, mais ou menos, mas que demora muitos anos e que depende da área e depende do que você faz. E ainda assim é uma prestação de serviço, né? É. Não existe prestação de serviço em que não tenha a voz do cliente. Sim, não é unilateral, né? Nunca é. é. Um acordo, né? Você me contrata, né? A gente Eu entrego conversa, um trabalho, entrega você o me trabalho, paga. mas, né? Sim. A gente precisa ter esse acordo. E você não faz só o que você quer, porque você tem que fazer todas as outras áreas. Sim. Você vira uma empresinha, né? É. Então Isso você é é o seu importante. RH, você tem que marcar suas férias, você tem que dar conta do seu final de semana e ver o seu horário para fazer um exame, que nem a gente estava comentando antes, para cuidar da sua saúde, fazer um exercício, ter vida social. Você também é o atendimento, você é a recepção, você é a copa, que vai fazer o café ou o lanche da tarde. Tudo isso tem que fazer. Você E acha Fazer a que o contabilidade, né? Você uma acha- contabilidade, que é difícil, chato. Pra mim, particularmente, é complexo. Ter o horário de emitir nota, né? Agora, você acha que o freela trabalha mais do que o CLT? Então, eu acho que varia, mas tende De a trabalhar regra, eu mais. acho. Pelo menos no começo, assim. Sim. Porque é isso, você não vai começar lá de cima. Você não vai começar terceirizando. Aí. Alguém vai emitir nota pra mim, alguém vai... vou trabalhar fora do meu espaço físico, ou não vou ter que pensar na limpeza, em tudo. É isso. Você geralmente não se começa do topo, assim. E muitas vezes nem se chega lá, muitas vezes nem é o objetivo também. Não acho que seja uma questão hierárquica, assim. Eu não pretendo alugar um escritório fora da minha casa. Não quero, tô bem cuidando da minha casa, sabe? Não é meu objetivo. Mas é isso, tem que equilibrar, cuidar de tudo. Você acha que tem um perfil para ser freela? Perfil Eu de acho. personalidade? Quais Eu são as características, na sua opinião, que a pessoa deve ter para facilitar esse trabalho? Na minha opinião, o top 1 é organização. Organização. Não tem como fugir, porque é isso. Acho que eu tô até sendo prolixo, mas você vai ter que organizar sua agenda, vai ter que marcar as coisas, pensar nos próprios prazos. Isso acho que é uma coisa que no começo é bem difícil. Porque você está na empresa e quando chega um trabalho na sua mesa, geralmente isso é para tal dia. E você faz. Não foi você que negociou, você tem que cumprir, é isso aí. Se for muito absurdo, talvez dê para negociar. Mas você sozinha, tem que pensar. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Às vezes você nem sabe no começo. Sim. E para quando que eu vou combinar com o cliente que eu entrego? Como que eu vou entregar? Qual o formato de arquivo eu vou lá? Vai ser impresso? Depende do tipo de trabalho. Eu tô falando mais do ponto de vista do design, né? Tá. Mas no podcast eu já entrevistei gente de tudo quanto é área e cada entrega de trabalho é de um jeito. Eu tava comentando, eu entrevistei uma pessoa que é oceanógrafa. Nossa. A entrega do trabalho dela é estar dentro do navio analisando dados com o computador dela. Nossa. É isso que esperam, é isso que ela tem que entregar.
Então não adianta, vou fazer da minha casa. Não, você tem que estar no mar. E essa tua ideia do podcast, que é entrevistar os freelancers, é pra mostrar como é que é a realidade? Ou é pra incentivar? Qual é o seu objetivo? Legal essa pergunta. Eu acho que é mostrar e acolher, assim. Porque essa ideia do podcast veio quando no primeiro ano que eu tava como freelancer, trabalhando de casa e tal, e comecei a sentir uma certa solidão que acho que muita gente passou por isso no pico da pandemia ali, de passar a ter que trabalhar em casa, querendo ou não. E muita gente entende que isso é ótimo e tem vários lados bons mesmo, mas tem o afastamento de outras pessoas, né? Eu nem ouvia podcast, pra mim era uma ideia muito assim, nossa, gente falando na minha cabeça enquanto eu tô fazendo outra coisa. Não precisava disso, mas porque eu convivia com 20, 30, 40 pessoas no escritório. Quando passou a ser eu no meu quarto ali trabalhando, eu comecei a ouvir podcast. E aí descobri um podcast gringo do Reino Unido entrevistando freelancers. E aprendi muita coisa, me deu muito esse acolhimento de, nossa, as pessoas lá também estão com esses mesmos perrengues aqui. Não é que eu sou que eu tô errado em tudo, sabe? Sim. Todo mundo tem essas questões em comum. E aí eu tive a ideia de fazer aqui no Brasil, né? Entrei em contato com o host desse podcast gringo. Ele foi super receptivo, me entrevistou o podcast dele. Olha! E eu falei, queria copiar essa ideia. É isso. Você acha que tudo bem? Ele falou, sim, faça isso, sabe? Olha, que bom. Foi super legal, me incentivou super, assim. Porque é uma prestação de serviços, na verdade. Você está auxiliando muitas eu quero pessoas. que seja, assim. Mas meu objetivo é esse. Com certeza, muito que interessante. Seja essa comunidade, assim, Sim. de alguma maneira. Não necessariamente de, tem os encontros. Até adoraria que isso acontecesse um dia. Mas de se entender parte de um grupo de pessoas que tem dificuldades semelhantes, Sim. que tem desafios semelhantes e que pode se ancorar também nas experiências uns dos outros, sabe? De ouvir, passou por uma situação parecida e fez não sei o quê. Eu posso tentar... aí, em relação a estimular, que você perguntou, eu acho bem delicado, assim. Eu não acho responsável simplesmente estimular as pessoas a largar empregos ou a tentar uma coisa, porque tem o perfil, tem a área de trabalho, tem as questões de cada contexto social das pessoas. Você tem uma grana guardada, você pode fazer isso, você pode arriscar, o quanto você pode arriscar? Você tem algumas garantias, ou se der tudo errado, você não vai ter nenhum de morar, um aluguel, a comida, sabe? Tem muitos contextos sociais e que eu acho que estimular é muito... Por isso que é importante, precoce, então, pensando em ser freelancer, primeiro fazer um planejamento, não é? Sim. Então, fazer um planejamento a organização do quando... que a gente estava falando, né? Que vem até pré se tornar freelancer, se possível. Sim. Que às vezes, como parecido com o que aconteceu comigo, né? Eu não planejava, mas aconteceu e acabei dando muita sorte, deu certo, e aí eu me organizei para isso. Sim. Meio que corri atrás porque eu vi que já estava começando a andar. Mas para quem tem tempo e tem essa vontade, se planejar é muito importante, assim. Fazer os contatos, de repente falar com os contatos antes, começar a fazer freela antes, enquanto tem um emprego. Ótimo. E ver quando a renda bater ali, aí você larga e vê. Perfeito. Dá para levar só com isso. Plano A, plano B, né? A gente Exatamente. Mantém ali, né, o seu trabalho fazer formal. gradativamente, né? Para não ter formando, choque. Né? E formando também a sua consciência. É um momento que, pronto, acabou. Estou sem trabalho. Se tiver. Né? Aí é uma outra questão, que foi o que aconteceu contigo. Mas, via de regra, se você tem essa vontade, olha o que o Lucas está falando. Começa a se planejar, fazer contatos, guardar um dinheirinho, porque vai ficar um tempo sem você receber, mais investindo, não é, Lucas? Sim. E a questão a variabilidade de renda, tanto em volume, né, a quantia de dinheiro que você recebe, quanto no prazo, é bem impactante, porque as contas principais não tem variabilidade. No dia 5 ou no dia 1 vai chegar o aluguel e você vai ter que pagar. São fixas, né? Exatamente. Não tem negociação nesse sentido. Não tem negociação, E às vezes o freelancer, acho que é até melhor pensar e se planejar para isso, que um mês é pouco para você avaliar se está indo bem ou não. Faz mais sentido você pensar pelo menos um ano. Ótimo. Porque aí tem mês que você ganha o que você ganhava 5 meses no mas emprego também... fixo. Só que aí E tem depois? 2, 3 meses que você não ganha nada.
Tem trabalhos que dependem de uma sazonalidade. Exato. Que no fim do ano bomba. É verdade. Ou no meio do ano acontece porque férias escolares, sabe? Tem variações de calendário mesmo. Que as contas não têm. Por isso esse planejamento financeiro é importante, sabe? E a organização financeira, né? Porque Sim. tem a organização de trabalho, a organização de tempo, né? Pra você falar assim, não, isso aqui vai caber na minha agenda e eu vou conseguir cumprir prazo, Exatamente. mesmo estando sozinha em casa, é uma coisa. É. E a organização financeira é outra, né? Que você também Sim. tem que ser muito Rígido, metódico né? e rígido, né? Pra Sim. isso. Porque senão, como é que você vai sobreviver, né? E contar com o cenário pessimista, eu acho que é sempre bom. É bom, isso mesmo. Porque os imprevistos vão acontecer. Certo. Se eu tava falando dos prazos de entrega, né? Você precisa de 20 dias pra fazer, fala que precisa de 30. Se você entregar antes, o cliente vai adorar. É Sim. verdade. Se você entregar em 30, tudo bem. Atrasar, ninguém vai ficar feliz. Correto. Então sempre dá uma margem. E isso vale pro dinheiro também. Você precisa de X por mês, mira um pouco além. E quando você estiver um pouco além, faz essa transição ou passa a confiar mais nessa estabilidade que é meio irregular, mas pode ser uma estabilidade. Porque os imprevistos vão acontecer. E, sabe, você tem um gato, um cachorro, pode ficar doente, e em um mês você gastou um monte de veterinário. Ou você fica doente, precisa de um tratamento. Sim. Ou, sei lá, 1000 coisas podem acontecer. Exatamente. Dá um problema na casa e você tem que consertar. E essas coisas não estão na conta do dia a dia ali se tá tudo muito fechadinho, Muito né? justo, né? Então, tentar dentro dos contextos sociais e tal, ter uma margem. Você aprendeu isso de que maneira? Batendo a cabeça, você É, teve... um pouco foi bater na destino. cabeça. Mas assim, acho que até com grana, meus pais foram bem... me educaram bem, assim. Que bom. Teve uma Sempre foram- organização Forma. ali. Mesada, semanada. Sim, Isso é importante. mesada, e aí explica era pra gente. sempre bom, você quer tal coisa? Em tantos meses, acho que dá, vê aí, tipo, Ótimo. cuida. E acho que foi muito bom, assim. E eles também sempre tiveram bastante consciência com a grana deles, então pelo exemplo, Isso é importante. valeu muito, assim, sabe? Esse planejamento com planos macro também, de imóvel, né? Tipo, ter casa própria ao invés de pagar aluguel, sempre foi uma coisa que meus pais prezaram e eu sempre vi isso. Você morou com eles até quando? Até final de 2020, e aí eu terminei de montar a minha casa, que eu tava guardando há muito tempo. Olha aí, gente, tá vendo? E tô agora morando sozinho faz quase um ano e meio, né? E terminou sendo frila, né? Sim. Ó, Por isso organizou, né? Sim. Muita gente, às vezes, questiona, o filho tá, ou filha, morando com o pai durante, digamos, já a fase adulta. Tudo depende da cabeça desse jovem, nesse sentido, estou morando, porém, estou guardando, não é? Eu Que é senti muito essa pressão Olha de mim isso. mesmo, assim, de pensar, Olha lá. meu Deus, eu tô com quase 30 Olha aí. anos, foram Isso é meus muito pais e tal. Mas aí chegou uma hora que, tipo, não, mas tudo bem. Tinha um plano e deu Claro. certo. E agora Não, e outra coisa, tô colhendo isso. se assim. você tivesse gasto esse dinheiro com um aluguel, você não teria para dar entrada Sim. no teu imóvel. Mas o que tem que ser feito é o seguinte, ok, fica em casa, porém, quero ver você guardar. Quanto você já guardou esse mês? Como é que é? Porque até para a pessoa ter essa responsabilidade, Sim. não ficar acomodada. É, que ter o foi planejamento de o que você vai fazer. Qual é a sua perspectiva? É, não De ficar novo é a acomodada, organização, né? né? De médio e longo prazo, mas Perfeito. também a organização. Porque... E como freela, isso é mais ainda, sabe? Ah, você quer viajar? Aí. Quanto por mês, quantos meses? Pra você chegar no valor X pra ir pra um lugar que você quer. Sim. E Como sempre que você vai contando com os organizar, né? imprevistos. O seu trabalho, as entregas, todas pra você poder sair naquele período, né? Tirar férias é bem difícil. É, eu isso que fiquei eu os ia primeiros, falar. acho que 3 anos como lá. freela sem conseguir tirar férias. Com certeza. Porque... Feriado e tal, não tinha, não é? É. Às 6 horas eu paro de trabalhar, Ah, também não. não, porque você depende de você. Sim. É, e Mas nesse isso é uma período- outra coisa legal. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Mas nesse período, eu também tinha muito mais flexibilidade porque eu estava prestando serviço de gostar ou não. Sim. Tipo, eu não gosto muito desse trabalho, mas eu preciso guardar dinheiro. Então, era um trabalho atrás do outro, assim. O que aparecesse e que eu soubesse fazer, logicamente, eu fazia. E até por isso a gente estava comentando sobre a ilustração, eu não consegui investir muito tempo e cabeça em ilustração nos últimos anos, apesar de ser uma coisa que eu já quero há bastante tempo,
Porque eu tava no pique, gente. O que der Fazer, né? dinheiro, eu estou aí agora. E nem ficou frustrado por causa disso, né? Porque as pessoas às vezes Com não sabem objetivo, lidar. né? É isso que você tem que fazer. Muitas vezes você tem que fazer uma coisa que você não gosta, mas é necessário pela sobrevivência. E não fique se martirizando. Pense assim, isso é uma etapa para eu atingir o que eu quero. Porque senão... Não é? Sim. Porque na E maioria das trabalho vezes... sempre tem um peso, né? Sempre. Eu adoro a minha área de trabalho hoje, assim. Uhum. Amo o que eu faço. Mas é trabalho. Sempre tem consequências, sempre tem alguma pressão, sempre tem... não é um hobby, Claro. é trabalho. Exatamente. É uma troca. Se você fizer mal, as pessoas não vão gostar, vai começar a dar errado, vai ter um feedback difícil às vezes. Enfim, é trabalho. Por mais que você goste, é uma relação em que você tem que entregar. E referências? Quais foram as suas referências para você desenvolver o teu trabalho? Você teve algum modelo, alguém que você admirava? Dentro da minha área, sim, eu tive muita sorte, porque hoje eu trabalho com uma pessoa que eu acho que foi a minha maior referência, Ai, assim, que bom. que me ensinou muito, porque no meio dessa transição entre as duas faculdades, assim, eu estava terminando publicidade, começando design gráfico, eu entendi que eu gostava muito de tipografia, estudei isso ali em algumas matérias, achei incrível e tal. E aí uma pessoa ia dar um workshop que eu descobri, você começa a descobrir as pessoas que trabalham com aquilo, né? Eu descobri um evento e aí fui no evento sozinho, ali, sem conhecer ninguém, mas já abriu muito a cabeça para quem fazia isso. E aí eu me inscrevi para um workshop que não teve gente suficiente para acontecer, mas eu peguei o nome do professor ali, eu anotei, falei, bom, uma hora eu consigo falar com essa pessoa e sei lá, quem sabe eu convenço ele a me dar aula. E aí eu consegui fazer isso, assim. Eu dei sorte de um outro evento ele participar, analisando trabalhos, analisando portfólio e tal, e eu fui lá e falei, pô, eu ia fazer seu curso, não teve gente suficiente, eu queria saber se não pode me dar aula, eu queria trabalhar com isso, o que eu faço? E ele foi super legal, assim. Me ajudou muito. E é isso, né? As pessoas, que eu falei, não dá pra fazer sozinho. Claro. Eu não conseguiria fazer nada se as pessoas não tivessem me acolhido e acreditado e dado margem pra eu trabalhar também. E te ajudado ali, né? Muito. Mas eu tinha te perguntado antes a questão do Steve Jobs, né? Ele também tava lá na faculdade, sem saber o que fazer. Ele foi fazer um curso do quê mesmo? De caligrafia. Explica pra gente, né? Como é que isso se encaixa que faz nesse parte contexto, desse né? mundo aí da parte, tipografia. Né? São 3 coisas diferentes, tipografia, lettering e caligrafia. Mas que estão associadas porque é letra. Sim. É desenho de letra, pode ser como um adorno, como uma manifestação artística, mas fundamentalmente é para ser lido, né? A princípio. E o Steve Jobs, nesse caso, dessa história, ele estudou caligrafia e viu a importância daquilo e levou isso depois para os sistemas operacionais ali da Apple, né? No que ele foi trabalhar voltado para tecnologia depois. E sempre teve um investimento em tipografia digital nessas plataformas digitais que ele desenvolveu. Então isso acabou impactando no que é até hoje a Apple, em como ela se construiu como empresa, como marca e essa relação com o design, né? Que tem a questão do design do objeto, design de produto e tal, mas o design gráfico, de interface, tá tudo ali também. Verdade. E o que você estava explicando especificamente dessa sua área, né? Qual é o impacto que tem o que você faz hoje, que é o designer, quer dizer, type designer, né? Qual é o impacto disso, por exemplo? O que a pessoa leiga olha e fala, nossa, o que ele fez aqui? Você fez a letra É engraçado. do logo. É uma coisa difícil de explicar pra avó, assim. Então. O que você fez? É meio difícil, Qual foi o seu trabalho? Exatamente. Porque muitas vezes o papel da tipografia é não ser muito reparada. Certo. Né? Você tá lendo um livro, não é pra você perceber que uma letra é muito bonita, tá? É pra você ler. Sim. O importante é o conteúdo daquele texto, né? E tem contextos diferentes, às vezes é pra ser reparado, assim, mas muitas vezes é algo invisível. É super visível, mas não é uma coisa que a gente repara, né? Como as funções do nosso corpo que a gente faz sem... Você não pensa em respirar, você respira. Muitas vezes a tipografia é isso, não é pra você pensar sobre a letra desenhada, é pra você ler. Mas, por exemplo, num livro, vamos lá, é pra você ler com mais facilidade? Sim. Tem esse objetivo? Tem
vários objetivos possíveis assim, internet. no desenho de letra. Até com a questão da internet, por exemplo, a desenvolvimento da tela, né, da qualidade de imagem dentro da tela, sempre foi uma questão para tipografia. Assim. Hoje em dia chegou num ponto que isso quase não faz diferença, que as telas são tão boas que quase não tem tanta relevância se você projetar para uma tela atual e tudo mais. Alguns critérios de pixel e tudo mais. Mas em algum momento, né, o Steve Jobs nas primeiras interfaces gráficas, a IBM, a Microsoft, cara, a qualidade era muito pequena, assim, a quantidade de quadradinhos que se tinha para formar uma letra era muito pequena. Você tinha 5 quadradinhos de altura para fazer uma letra. E aí isso tinha que ser levado em consideração. E muitas vezes na tipografia você desenha meio errado para parecer certo. Como sabe? assim? Porque tem a questão do tamanho que você vai enxergar. Tá. Então, uma letra que você vai ver num jornal, num livro, você vai ver desse tamanho. E uma que você vai ler numa fachada de uma loja com o nome da loja, você vai ver com 1,5 m de altura. Por mais que seja a mesma letra, é uma letra A, maiúscula. Mas vai ter diferenças no desenho ali, porque você tem que levar em consideração o quanto dá para enxergar, a distância que a pessoa vai enxergar, o tamanho que vai estar, a superfície. Então, por exemplo, tem coisas que são desenhadas em algumas letras para papel. Sim. Porque tá prevendo que a tinta da impressora vai estourar um pouquinho. E aí na tela isso não vai acontecer. Então, às vezes para tela tem um desenho diferente. Tem todo esse estudo por trás, assim, essa especialização. E é engraçado que o impacto disso, muitas vezes o objetivo final é ninguém perceber, né? Mas tem um impacto psicológico, Mas tem um impacto, né? de leitura. Inclusive, até é engraçado. Isso faz parte mais do universo de conviver com designers, assim. Mas tem muita questão da escolha da tipografia. Cara, às vezes a pessoa desiste de ler um livro porque a fonte é ruim de ler, é difícil de ler. E aí parece que a história é pesada e muitas vezes não é a história, é o livro. Às vezes é o tamanho do livro, a qualidade do papel, ou no Kindle você tem a regulagem ali de tamanho da letra, o tipo de letra. Isso influencia também inconscientemente para as pessoas, né? O que é fácil de ler, o que não é fácil de ler. E o que tem que ser e o que não tem que ser. Grafite não tem que ser fácil de ler. Porque o objetivo não é ser popular necessariamente, nesse sentido de todo mundo tá ali e entende. Depende, também tem vários estilos, mas não é esse o objetivo final. Mas para ler num jornal, num rodapé, com um papel que espalha muita tinta, minúsculo, precisa pensar em muita coisa. Muita coisa. E numa marca? Então, qual isso o impacto, né, de você fazer uma letra diferente ali na marca? É interessante essa pergunta também, porque eu trabalhei bastante com marca antes, né? E a tipografia funciona como outras propriedades, assim, das marcas. Então, se a gente vê o C da Coca-Cola, a gente sabe que é o C da Coca-Cola. Não precisa estar escrito tudo. Se a gente vê... O M do McDonald's, né? Exatamente. E aí é a tipografia trabalhando como identidade visual. Né? Um dos tipos de trabalho com tipografia que eu faço na empresa que eu trabalho com o cara que eu convenci a me dar aula, né? Completando a história de que foi e é até hoje uma grande referência para mim, assim, para empresas que querem ter essa comunicação visual em que uma das propriedades é a letra. É o tipo de letra. Então, tem uma questão também contratual e de investimento nisso, mas a parte de marca, de construção de marca, é essa identificação. A cor, né? Às vezes, a cor, a Tiffany, né, por exemplo. Onde você for, você aquele azul esverdeado. É incrível. Não precisa escrever nada, não precisa falar nada. Assim como a cor funciona, a tipografia funciona. Então, às vezes é o logo, às vezes é um ícone, às vezes é a tipografia, às vezes é a cor. E tudo isso funciona junto para uma marca, né? A gente fez de algumas marcas, fontes para algumas marcas. E é interessante ver isso, que as pessoas inconscientemente começam a reconhecer. Sim. Começam a ver no ponto de ônibus e não precisa nem ter o logo, ela sabe quem tá falando. Pelo tom de voz ali, né? Pelo jeito que as palavras estão sendo usadas, pela fonte que está sendo usada, pela cor.
Tudo isso faz parte do que é a identidade visual, assim. É uma parte dentro, por isso que eu falei que eu fui afunilando. Então, mas foi necessário você ter estudado tudo antes, né? Sim, e foi fazendo importante. publicidade, Foi fazer importante. designer, pra aí poder afunilar, não é não? Sim, bem importante. É legal entender esse contexto maior, porque aí você também não fica alienado ali, prestando um serviço sem entender muito bem. Não sei nem se dá, né? Eu acabaria tendo Acho que que é estudar difícil, por outros caminhos pra entender esse contexto maior. Porque fica tão específico, né? Porque você estava explicando todo um contexto muito maior do que é você formar e o impacto que vai ter da letra. Mas assim, formar todo o contexto da marca, né? Sim, é um outro estudo o gigante. verbal que você tinha me falado, Sim, né? sim, O visual, com quem a você cor. vai falar, né? E aí como você vai falar? Você vai falar com pessoas de 14 a 18 anos pra vender hambúrguer? Com certeza você vai falar diferente com pessoas de 30 a 40 anos pra vender apartamento. Sei lá, pra vender passagem aérea. Então, tudo isso é a construção da marca. A partir do visual, do verbal e do planejamento de onde ela vai aparecer também. Essas pessoas não frequentam os mesmos lugares. Sim, né? com certeza. Os públicos não estão em todos os lugares, não é uma coisa massificada, assim. Mas sabe, o que você está falando é muito interessante, a gente tem que parar e refletir mesmo. Seja em que área for de ser freelancer, você tem que ver o teu tipo de comunicação, não é? Seja o que for. Pode ser qualquer área que você deseje, tem que ter o estudo, tem que buscar referências, tem que procurar sim se dedicar, não vá só com a sua habilidade, tente melhorá-la, né? Usando referências, seja em que área for. E você falando da comunicação, nossa, como isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas se perdem porque se comunicam mal. Não é? Principalmente vai fazer uma entrevista, vai, né, estar ali com um grupo, quer dizer, a forma que você se comunica dá credibilidade, mostra a tua responsabilidade, mostra se você está dentro do perfil ou não, que aquele trabalho que você quer realizar exige. Então, muito interessante, porque as pessoas não param para pensar nisso. Sim, e isso faz parte também daquele processo que você estava falando, assim, de não romantizar, né, as profissões, né? Por isso, trabalhar para os outros é importante para você também pegar esse processo da comunicação, para você ver antes, nossa, como que meu chefe faz, né? Como que eles fecham um negócio, como que se propõe a negociar com as outras pessoas, como cria inteligência emocional dentro do trabalho. E uma coisa interessante, né? que você falou, Lucas, e que eu sempre reforço aqui para todos que nos assistem, é a questão assim, de infância você ia com o seu pai ao trabalho. Então, sempre que houver possibilidade, leve sim uma criança. Porque essa referência de ver aquele ambiente, de ver como o pai fala, como é que ele interage com as outras pessoas, inconscientemente a pessoa assimila aquilo, a criança está em formação. E aí ela absorve. E também ter o trabalho como sendo algo gostoso. Né? Porque às vezes as pessoas reclamam demais. Ai, porque é ruim, porque não sei o quê. Então, eu gostei de ver essa parte que você estava falando da tua infância, que mostra que essas pequenas situações formaram o teu caráter. Sem dúvida. Então, essa coisa do... acho que tem um equilíbrio que é o grande objetivo para todo mundo dessa questão do trabalho ser legal ou não ser legal, né? O que eu tava falando. É uma entrega. É uma entrega meio obrigatória. Sim. E aí, por conta do perfil, das oportunidades que você tiver, das possibilidades, você tenta buscar o que funciona melhor ali. Eu conheço bastante gente que sabe que ama fazer uma coisa e exatamente por isso não quer trabalhar com aquilo. Não quer de jeito nenhum, assim. Porque sabe que é aquela relação de trocar aquilo por dinheiro constantemente, ter o cliente e ter que fazer todo dia, vai destruir aquele amor. Exatamente. Bastante gente mesmo que assim, cara, eu amo fazer isso, então eu vou trabalhar com um negócio que das 9 às 6 tudo bem, e depois eu foco nisso aqui com o meu carinho, sem pressão. Faço do meu jeito, da minha forma, né? Não e preciso... é perfil, né? É perfil. Eu acho que o fundamental é essa questão do perfil entender, e as experiências. Sim. Você vê qual é o teu perfil e as experiências que você tem e planejar em cima disso. Sim. É exatamente isso. E aí, até essa questão que vocês estavam falando do impacto da comunicação, né? E saber o que você vai ter que fazer além do seu trabalho principal quando você trabalha sozinho, como autônomo. Porque você vai ter, por exemplo, um designer que vai trabalhar com identidade visual. Se o logo
dele mesmo, dela mesmo, for feio, Já não acabou, vai ninguém ter. quer, né? É cartão de visita, né, do seu trabalho. É complicado. Você vai analisar, a primeira coisa que você vai analisar é a pessoa, né? É a Perfeito. comunicação da pessoa. Se você acha que ela não fez bem ou tá dentro de um perfil que você não gosta, a própria divulgação dela não funciona pra você. E dentro do design, às vezes, é difícil como designer fazer a sua própria identidade visual, porque você quer mudar todo dia, Claro. quer melhorar, não sei o quê. Verdade. Tem um ciclo eterno ali. Mas Casa de Ferreiro Espeto de Pau não funciona. Assim. Tá. Não, Você tem que Você tem que se fazer o vender. melhor pra se vender, né? isso vai ter impacto, né? Não tem como. É o que a gente sempre fala de marketing pessoal, né? Sim. Que a gente tem que ter marketing pessoal pra tudo. As pessoas não Tudo. entendem isso, É. né? Que a gente tá no mercado e a nossa imagem já é um marketing, mas aquilo que você comunica já é outro marketing. Sim. Aquilo que você desenvolve pra ser a sua marca também é marketing. Quer dizer, tudo é marketing no final das contas, Sim, né? eu sei que a gente tem a nossa liberdade, mas a gente tem que pensar que dentro de uma estrutura, principalmente de trabalho, a sua apresentação ela é fundamental para passar credibilidade, né, expertise, enfim, porque senão você não convence e aí você não vai conseguir vender o teu trabalho por melhor que ele seja. E É. adiante. Credibilidade, acho que é uma palavra importante. Não é? assim. Chave, né? Porque você tem que construir a sua credibilidade como pessoa autônoma trabalhando. A única coisa que você tem é isso, né? É verdade. No fundo. É. Porque Vai vai te ser. indicar. As indicações vão vir pela credibilidade que você tem com outras Exatamente. pessoas que fazem isso. Sim. Indicações de clientes, mesma coisa. As entregas. Então, acho que é uma coisa muito a se prezar mesmo. Sem dúvida. Essa Você tem que ter como confiança. princípio, né? E manter isso durante todo o seu processo de entrega. Sim. Exatamente. Para ir gerando um currículo, né? Nesse sentido. Um histórico, né? Uma coisa que fale por você sem você estar lá, né? Exatamente. Qual foi o momento no teu podcast que você se sentiu mais assim satisfeito por você ter realizado um podcast? Que feedback você teve que te fez assim muito bem? Uau, é bem legal ter feedback, assim, várias pessoas já... Não sei se eu vou pensar em um Tá. momento, assim, mas várias pessoas já mandaram mensagem, tipo, putz, acabei de sair da faculdade, eu não sabia nem que dava pra fazer isso, agora eu tô Olha. tentando e tá sendo Oh. mó bom, sabe? Uhum. Tá funcionando. Outras pessoas mesmo que, nossa, cara, ouvi e me ajudou muito, e aí depois eu entrevistei a própria pessoa, Olha, sabe? Tipo, Ó, deu certo a ponto dela também querer falar, pô, eu queria participar um dia. olha. Vamos falar daqui a não sei quantos meses e aí dá certo. Acho que esse é o tipo de feedback mais legal, assim. O meu podcast não é gigante, não tem um público enorme, não é nenhum assunto que eu acho que tem margem para ser enorme. Né? É um pouco nichado mesmo falar sobre isso. Mas o feedback das pessoas que estão nessa comunidade, sabe? Sim. Esse acolhimento pelo outro lado também é muito bom. É saber que, bom, alguém ouviu Fui e útil, né? relaxou. Exatamente. Me senti útil. foi acolhido, né? Tirou um exemplo. Tomou coragem, Exatamente. Deu conseguiu coragem. ter uma referência de como sair de uma situação ruim. Exatamente. Ou até desistiu, né? Porque, Várias tô pessoas olhando que eu aqui o entrevistei deixaram de exemplo. ser freelancers. E isso não é pra mim, e tá tudo bem. Aliás, Exato. tá tudo ótimo. Eu né? acho que não ter uma visão de que isso é uma derrota. também. É. Não é um caminho sem volta, sabe? Exatamente isso. Muitas pessoas ficaram anos, desculpa, e aí perceberam que, cara, agora, puta, eu vou ter um filho, queria ter um salário. Então vai. Vai Quer- ser CLT que é melhor, porque vai te dar uma garantia Então, diferente, uma você vai ter um horário mais estabilidade, rígido, é. você sabe que tal hora você tá em casa pra cuidar do seu filho, da sua Exatamente. filha. Então vai muito de como tá a vida da pessoa também. Um momento, né? Acho que a gente falou bastante do perfil, mas também tem isso, né? Sim. O perfil meio que muda de acordo com o resto da vida. Claro. Sim. Porque a do gente núcleo vai familiar, mudando, né? do objetivo. Tem Sim. gente que gosta de ser freela porque quer viajar o mundo inteiro e vai levar o computador e trabalhar. E funciona para várias pessoas que tiverem essa oportunidade. Outras é porque estavam ganhando mais do que no escritório, ou porque chegou num cargo que não tinha nada acima e aí falou, cara, então eu vou sozinho. Vai se desafiar, né? Vai se autodesafiar Porque já mais. tinha meio que perdido a graça ali de elaborar o trabalho, sabe?
E não é uma derrota. Claro. É um tipo diferente de trabalho. Mas que as pessoas também têm que entender que a gente também tá sempre em mudança na vida, sempre, né? com Nós certeza. mesmas, a vida às vezes também, e momentos, enfim, e tá tudo E bem. tudo na vida é cíclico, né? Tem É. momentos que a gente tá lá em cima, tem momentos que tá embaixo. Isso não é um fracasso. Não. Realmente são novos caminhos, né? Que a gente tem que... São ciclos. Termina um, inicia-se o outro. Então, Entender. e até por isso eu falei, levando isso um pouco dos ciclos pra lógica de trabalhar como freela, eu falei que é melhor analisar um ano Sim. do que analisar um período curto. Menor. Exatamente. Porque é isso, tem trabalhos que se você pegar um no ano, Pronto, já deu você não precisa tudo. trabalhar o resto do ano inteiro. Eu conversei com gente que é assim, Aham. fez um trabalho e aí o trabalho era grande e a grana que recebeu paga o ano inteiro de vida da pessoa e o resto do ano ela nem procurou mais nada. Sim. Tipo, tá bom. Cheguei Sim. naquilo que eu precisava e isso também vai do contexto ali. Quanto precisa, que trabalho é, o quão específico tem que ser, o quão sozinha a pessoa consegue trabalhar, porque tem a coisa do freela que vai crescendo e às vezes tem que chamar outras pessoas. Claro. Às vezes para fazer as coisas, a contabilidade que você falou, as coisas que não são a especialidade, Sim. mas às vezes porque é volume demais de trabalho e aí a ilustradora vira um estúdio. Uhum. Porque tem que chamar outras pessoas abaixo. O animador vira um estúdio. Sim. É a lógica de empresinha, né? Uma Isso. empresinha de uma pessoa, Vai às vezes vira crescendo. demais, às vezes a pessoa não quer que vire demais e tudo bem. E dependendo do nível do trabalho, às vezes, cara, eu só consigo te atender daqui a 6 meses. Mas se a pessoa quer fazer com aquela lá, Vai esperar. Vai esperar, né? espera. É isso aí. E isso é a construção da reputação, Exatamente. Com né? certeza. Essa confiança que, vai demorar 6 meses a mais do que eu gostaria, mas eu quero aquela pessoa ali fazendo. Então, tá bom. Essas são as condições, termos e condições. Tá bom. Assina e vamos lá. Sabe? E hoje você tem um outro plano B? Ou C, né? Porque o A você tá no type designer, o B Sim. já é o podcast, tem um C? Então, o podcast, até a gente conversou um pouco sobre isso, assim, né? Hoje eu não tenho o grande objetivo de crescer a ponto de ser uma fonte de renda, assim. Eu sinto mais que é essa coisa é um hobby, eu adoro conversar com as pessoas, ouvir e é uma terapiazinha, assim, Sim, também é um conversar com as colaborativo em pessoas. grupo, assim, né? Exato. Mas eu corro em paralelo com essa carreira de ilustrador infantil, pra literatura infantil, assim. Que é algo que você resgatou lá do passado? Que acho que veio essa pressão que caiu ao ver os estilos diferentes Sim. e tal, que eu tava comentando, né, no começo. E tive uma sorte também de, na faculdade de design, fazer um projeto que era uma entrega de aula, um trabalho de aula, assim, junto com um amigo meu que escreve, trabalha com identidade verbal, inclusive, entre outras coisas. E ele escreveu uma história infantil, eu ilustrei, aí depois até eu peguei férias e revisitei e refiz tudo, assim, tipo, férias pra trabalhar, é um clássico também. É um clássico. Peguei férias pra trabalhar, mas depois deu super certo, porque a gente conheceu uma pessoa de uma editora que se interessou e publicou o livro. E a gente fez outro junto depois. Eu também agora escrevi mais recentemente e pretendo publicar um livro escrito e ilustrado por mim. Então foi uma coisa que foi surgindo assim, em paralelo, que é esse meu plano. Não B se o A der errado, Sim. mas Não, para os dois mas irem os juntos, dois assim. correrem lado a lado, né? Sim, é lógico Aliás, que... os três, né? Dá pra correr lado a lado. No meu desktop tem 3 pastinhas. Olha lá. Que é exatamente isso, assim, sabe? É o podcast, a ilustração e o type design. Ai, que Organização, demais. tá vendo? Organização é tudo. Dá pra ter os 3 processos correndo juntos, né? Sim. E aí equilibrar também, né? Que é uma pauta ali do trabalho em geral e do trabalho como freelancer, que não dá pra deixar de lado a sua saúde, a sua vida pessoal. Veio muito disso, né, o podcast. De, cara, eu quero conversar com mais gente, eu tô mal sozinho aqui. Quero conversar com mais gente que faça isso também pra ter esse acolhimento e tal. Então, isso também é parte da vida social ali. De conversar com as pessoas, de sair na rua. Sim. Enfim, não ficar dentro do possível. E tem que ser possível, né? Tipo, temos que nos esforçar para isso e as empresas também têm que dar condições para isso, as negociações.
de ter uma vida pessoal. A gente não é... Eu sou type designer, mas não sou só type designer. Sim. Não. Sou eu. É uma pessoa, E né? eu quero ver as pessoas e cozinhar e fazer outras coisas que definitivamente não vão ser profissões, não vão ser Mas- fontes de renda, mas que são atividades que eu Tem preciso prazer, e gosto. Né? Exatamente. Busca Te do completam, te buscam, você tem essa busca, né? E dão gás pra também, no tempo de trabalho, querer trabalhar, né? Tá Claro. mais produtivo até, Sim, né? sim. Tá concentrado naquilo, né? Porque senão... Não isso dá. é uma coisa muito comum até nos mercados de comunicação, assim, as horas extras que não são pagas e vira a noite trabalhando, não sei o quê. E é muito comum as pessoas se desgastarem. Sim, porque Pra 100%, surpresa de ninguém. né? As pessoas trabalham demais É. e aí elas têm burnout, Sim. têm problemas com alimentação, porque tá sempre comendo tranqueira porque tem que ser rápido, Tem síndrome de ansiedade, tem problema com sono, né? aí depois tem que toma um monte de café pra ficar acordado e na hora de dormir não consegue dormir, aí tem que tomar um remédio pra dormir. São Aham. consequências Um ciclo do ruim, trabalho né? ali Sim. também. Exatamente, tem que mostrar esse outro lado, né? Porque a gente não pode ser 100% trabalho, né? Não, nem, A gente nem tem consegue. que ter o lado nosso até pra gerar criatividade no trabalho, Sim. produtividade, O né? ócio Então, criativo. é. Domênico de Massa. Sim. Eu acho muito Exatamente. interessante até esse contexto. Eu acho que em vários aspectos esse conceito do Domênico foi meio exacerbado Sim. e levado pra uma coisa até como se Também, fosse... né? E o ócio é tipo ficar... É. E aí, de repente, criatividade. Não. E não é isso, né? Ele não tá falando sobre isso. Não. Ele Exatamente. tá falando sobre fazer outras coisas. Exato. Tem que ter um prazer e ali você tem novas ideias. né? Exatamente. E até tem um episódio recente do podcast que eu gravei que nem era uma entrevista com uma pessoa falando sobre o histórico dela, assim. Mas foi esse o tópico de o que é criatividade no trabalho. O que são áreas criativas, né? Porque eu tive muito esse questionamento recentemente, aí eu conversei com uma pessoa que eu tinha entrevistado já e a gente falou, vamos falar sobre isso. Que ela dá consultoria para freelancers, Tá. para Que essa organização. interessante. Tá. Tem uma empresa que chama Ubuntu, super Olha. legal. E aí a gente, cara, tendemos a olhar para as profissões criativas, as que são de comunicação, as que são visuais e tal, mas toda profissão tem que ter criatividade. Sem As pessoas dúvida. têm que criar soluções. Claro. Sem dúvida. Por mais pragmático que seja, as pessoas têm que criar soluções. Perfeito, Exatamente é isso. E aí existe uma certa romantização do que são as profissões criativas, Uhum. mas é trabalho. Uhum. E às vezes está sendo mal pago. E aí tem hora extra, não sei o que, como qualquer outro trabalho. Então, toda profissão é criativa. Né? E essa criatividade depende da gente não só ser profissional. Exatamente. Com certeza. Porque da nossa área externa ao trabalho, quando você está no tal do ócio, né, é que a gente pode linkar um monte de coisa, Sim. né? Sabe que eu estava vendo uma entrevista esses dias de um psicólogo falando também que você não pode usar o celular 1 ou 2 horas antes de dormir, Com porque isso te certeza. reduz em 50%. Acelera a cabeça, né? Não, a capacidade, sim, acelera e aí Produção reduz de 50% a sua melatonina. capacidade de aprendizado durante o sono. O que, obviamente, vai te gerar o quê? Problema no dia seguinte, né? Cadê? Aquilo que você devia ter assimilado Dormir é naquele dia, fundamental. você não assimilou. Aí chega no dia seguinte, E você é uma não tá reação em melhor. cadeia, né? Porque no dia Né? seguinte você também faz isso. É. E no dia seguinte você também faz isso. E aí você E não vai aí- estar melhor, não vai estar mais produtivo, não vai estar mais criativo, né? Sim, Não vai. sim. Então a gente acha que a gente também indo para um ócio lá de ficar lá nas redes sociais vai ajudar, toma cuidado, né? Também o que você tá fazendo, né? E aí é muito difícil também essa relação, a gente tá falando do pessoal e profissional, nas redes sociais isso também é bem complexo, né? Eu não tenho um perfil pessoal do Instagram, eu tenho só meu perfil profissional. Sim. E aí, assim, minha timeline tem um monte de referência profissional, mas tem todos os meus amigos e amigas. E aí, em que persona eu estou Ali, ocupando agora, sabe? Sim. É difícil também, porque mistura muito. E muita gente trabalha com internet, né? Diretamente ou indiretamente. Então chega uma hora que, tá, e aí às vezes qual que é a solução? É ter 2 celulares? Um que eu vou falar com as pessoas do trabalho Nossa Senhora. e outro que eu vou falar com meus amigos, porque senão também, se Mistura você não tudo. desliga o do trabalho, Não para de domingo você tá trabalhar. recebendo Sim. mensagem de tem que entregar não sei o que terça-feira. É.
desligar é muito difícil. Ah, É. com certeza. E Você aí- tem também o lado pessoal. Então, e tem que ter, né? Lógico. Você consegue ter um perfil completamente profissional e não que você não existe. vai seguir uma pessoa da família que mora longe. É. E que tem um sobrinho, sabe assim? A gente é mais do que isso. Sem dúvida. Então a gente tem que compatibilizar, né? Sim. Entender todos os riscos das histórias, né? De estar ali e compatibilizar o trabalho com o estudo, com a vida pessoal, vida familiar, né? Essa que é a grande chave da história, Sim. né? E tudo, né? O equilíbrio. O equilíbrio. O caminho do meio sempre é o melhor. Nem É pra isso cá, aí. nem pra lá. O duro E é organizar isso. O freela evidencia isso, né? Sim. Exato. Porque é o ambiente físico que é o mesmo, Sim. é a persona, Uhum. né? Tipo, às vezes tem vários freelas que tem o e-mail que é financeiro, não sei o que, mas é a mesma pessoa. Sim. É só pro cliente ter uma certa... Ah, não, vou responder pro financeiro. É verdade. Sabe? Pra dar uma moral, assim, porque... Uhum. Mas é organização Exatamente, e esse eu fiz. equilíbrio, assim. Com É certeza. bem intenso, deflagrado ali quando você tá sozinho. Mas são as coisas que todo mundo passa, no fundo. Com certeza. isso aí. É. E assistir o podcast Freela, né? Sim, Ah, sim. pode Ouvir dar nas plataformas. muitas aberturas Com aí de mente certeza. pro pessoal, viu? É, Foi e você muito indica bacana. para outras pessoas também. É isso E aí. aí também, viu? Você aqui no nosso podcast, você se inscreva, toque o sininho. Estamos sempre esperando vocês e também com os seus comentários. Você gostou da entrevista? Escreve para nós, viu? Não gostou de alguma coisa que nós falamos e tal? Manda também pra gente. É, o manda que seus nós comentários queremos. aqui. Tamo aqui, Exatamente. sim, mas se inscreve, tá? Olha, Lucas, a gente quer te agradecer Adoramos. demais. Você foi ótimo, deu aí, sabe, uma luz para muitas pessoas, principalmente os jovens, né? Que às vezes ficam naquela questão de carreira, não sabem muito bem o que fazer. Então, deu várias dicas a todos nós que queremos buscar um novo caminho. Muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação, viu? Eu que agradeço Ai. demais o convite, conversa ótima. Muito Obrigado bom. de verdade. Uma honra estar aqui entre outros convidados tão Nossa, legais. nós é que Gratidão por agradecemos. você ter vindo. Foi realmente esclarecedor, fantástico. Maravilha. Muito obrigada. E aí também deixo meu recado se a galera quiser se interessar ali pelo Sim. podcast, seguir, conversar, manda mensagem lá que sou eu que vou responder. Como eu isso tava aí. falando, o e-mail profissional, tudo. o podcast sou eu. Então fiquem à Isso aí, vontade. pessoal. Sigam também Freela Podcast. o Freela Podcast nas redes sociais. Isso. Ouçam em todas as redes, Sim, né? todas as plataformas Todas tá as lá. plataformas. Pelo menos um episódiozinho por mês. Tem Ah, que uma bom. pessoa de alguma profissão Olha que variada interessante. falando. Já teve advogado, oceanógrafo, DJ, Olha. Tudo. diretor de cinema, de tudo. Olha aí. É isso aí, fantástico, hein, Siga. pessoal? Isso Sigam. a gente tá sempre aprendendo, isso é interessante. É isso aí, sigam o podcast e sigam o nosso podcast também, hein, pessoal? É isso mesmo. Estamos aqui aguardando vocês na nossa próxima entrevista, viu? Um Beijo a todos e até o próximo. Shine! Já falou momento Shine. Não, podcast agora. Podcast Shine. Shine. Beijo, Beijo. gente. Tchau.